No recap desta semana vou analisar a questão da apresentação do Android 13, do esquema fraudulento que envolvia iPhones falsos e das caixas de multibanco não estarem a gerar faturas com código QR. Esta é a Vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá ouvintes deste podcast de tecnologia, eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Sob a apresentação da primeira preview e por consequência a apresentação do sistema operativo Android 13, é interessante ver que a Google foi mais conservadora com esta versão, pois para já do que se pôde ver as mudanças não foram muitas. As várias alterações que foram feitas da versão 11 para a versão 12 mexeram em muito com o core do sistema em si, onde algumas trapalhadas foram feitas principalmente nos modelos Pixel da gigante norte-americana. O Pixel 5, por exemplo, trouxe tanto bug na mudança de uma versão para a outra que a sua utilização ficou praticamente inviável. Já no modelo Pixel 6 houve também alguns relatos com algumas atualizações do próprio Android 12 que por algum tempo deixou de ser recomendável. O que limpou a sua imagem foi o excelente trabalho que tem sido feito pelas fabricantes nos seus próprios equipamentos, onde aí conseguem trabalhar de uma forma mais competente. Na versão 13, o foco de uma primeira perspectiva indica mais conservadorismo com maior trabalho no refinamento, de forma a que as mesmas asneiras não sejam cometidas. Além do mais, isto só acontece porque desde a versão 5.0 Lollipop que a Google teimosamente obriga ao lançamento de uma nova versão a cada ano. Se ela seguisse o mesmo exemplo que a Microsoft fez com, por exemplo, com o Windows 10, daria mais tempo para ela refinar a sua versão, eliminando de vez os bugs parvos que vemos, e as fabricantes também teriam mais tempo para conseguir entregar o melhor trabalho nos seus equipamentos aos seus clientes. Relativamente ao esquema fraudulento dos iPhones falsos, fiquei com imensas questões na cabeça. Em primeiro lugar, que raio de clones eram estes que até hoje, tanto em vídeos como artigos de notícias ou algo do género, sempre se conseguiu perceber a diferença entre uma réplica para um original. Temos, por exemplo, os detalhes de construção, o peso, alguns detalhes estéticos, etc. E nenhum funcionário ou alguém mais especializado conseguiu ver algo de estranho. Será que apenas só se olha os números de e-mail e os números de série para avaliar o equipamento se ele é verdadeiro ou falso? No embalo desta questão, como é que este esquema durou tanto tempo sem ninguém tivesse dado conta de que algo de errado não estava certo? Outra questão que me veio à cabeça é, por mais lojas que existam nos Estados Unidos, se tanto o homem como a sua esposa eram as pessoas que mais davam a cara para proceder às trocas, nenhum funcionário achou estranho ver os mesmos cidadãos tantas vezes ir à loja reclamar do mesmo? Pois é, muitas perguntas e poucas respostas. A única coisa que eu tenho pena é que por conta de situações de contrabando e esquemas fraudulentos faz com que os equipamentos aumentem o seu custo, pois as marcas repassam esse prejuízo para os seus clientes, evitando que elas arquem com todo e qualquer prejuízo. Isto não é a única coisa que justifica, mas é mais um dos motivos para que tal coisa aconteça. E para finalizar o episódio de hoje, as faturas emitidas sem código QR. Infelizmente não é nenhuma novidade para mim, pois tal como mencionei no episódio, enfrentamos muita iliteracia financeira em Portugal e também enfrentamos fraca comunicação. Essa fraca comunicação tanto é por parte do Estado como também das empresas de contabilidade, que em muitas delas são pagas a peso de ouro e ainda assim algumas delas prestam péssimo serviço. Também não é menos verdade que várias empresas em Portugal operam no mercado com uma atitude mais do género chique expertise, sempre a arranjar maneira de contornar determinadas situações, como por exemplo os impostos. Em todo o caso, a questão que eu deixei nas notas no episódio de facto é uma verdade. Como é que empresas tão grandes como a ACP e a CIBS, sendo a
SCP, uma empresa do próprio Estado, demorar 3 anos para conseguir implementar algo que aparentemente é tão simples? Será uma tentativa de não criar mais custos? Será incompetência na gestão do processo? Será somente a questão da dificuldade técnica ou questão pandémica, como alegou a AT? Várias são as perguntas e poucas são as respostas. Uma verdade sei, o Estado certamente vai arranjar uma maneira muito fácil de fazer cumprir o tal decreto e sacar coimas como se não houvesse amanhã e assim encher mais os cofres à conta destas trapalhices todas. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.